Olá, igreja, a paz do Senhor Jesus, tudo bem com vocês? Espero que sim. Juntos para mais uma quarta da bênção na igreja. Feliz em estar aqui, cumprindo o ID do Senhor para trazer uma palavra diretamente do céu, tá? Uma palavra para minha vida, para a sua vida. E quero te convidar para orar comigo, para entrar em concordância, igreja. Mais uma vez eu falo da importância da concordância. Nós cristãos precisamos sair da zona de conforto, igreja. Precisamos ser corajosos, fortes, avançar, sabe, igreja? Então, querer entender um pouco mais do reino espiritual, que tem um impacto no reino material, igreja. Então, quando a gente concorda, sabe, isso tem um impacto no reino espiritual e no material. Amém? Vamos orar comigo? Senhor nosso Deus, nosso Pai, Deus Todo-Poderoso, Deus maravilhoso, Deus fiel, glórias a Ti, Senhor, por mais uma quarta da bênção na Sua presença. Usa minha vida, Senhor, repreenda todo mal, repreenda toda oração contrária na nossa vida, na vida de todos que estão aqui comigo neste momento, Senhor. Repreenda toda seta, repreenda toda luta, Pai, que acontece ao nosso redor, Senhor, para nos paralisar, Senhor. Que seja anulado no reino espiritual e no material, Pai. Que nós possamos avançar na Sua promessa, que nós possamos fazer, Pai, aquilo que o Senhor nos delegou para fazer, Pai. E que nada venha nos paralisar, Pai. Usa a minha vida como ferramenta viva em Suas mãos. É o que nós te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém, igreja? Hoje eu quero trazer um tema bem relevante, um tema que o Senhor trouxe para mim e para você, sabe, igreja? Para a gente prestar atenção. É sobre os falsos profetas. É forte, né, igreja? É forte, mas o Senhor, Ele tem um alerta para mim e para você, tá bom? Então eu quero ler aqui Mateus 7, do verso 15 ao verso 23, tá? Cuidado com os falsos profetas. Eles chegam disfarçados de ovelhas, mas por dentro são lobos selvagens. Vocês os conhecerão pelo que eles fazem. Os espinheiros não dão uvas, e os pés de urtiga não dão figos. Assim toda árvore boa dá frutas boas, e a árvore que não presta dá frutas ruins. A árvore boa não pode dar frutos ruins, e a árvore que não presta não pode dar frutas boas. Toda árvore que não dá frutas boas é cortada e jogada no fogo. Portanto, vocês conhecerão os falsos profetas pelas coisas que eles fazem. Então, igreja, um alerta para mim e para você, sabe? As redes sociais hoje, igreja, Instagram, Facebook, até mesmo YouTube, mas principalmente o Instagram, igreja, é uma ilusão. É uma ilusão. Nós precisamos ficar atentos com as pessoas que nós seguimos. Nós precisamos pedir discernimento para o Espírito Santo. Quando a gente segue alguém, até mesmo aquele que se diz um servo do Deus vivo. Porque não adianta falar
que serve o Senhor, que serve ao Senhor, mas age contra a palavra dele, que age contra a palavra de Deus. Aqui fala: portanto vocês conhecerão os falsos profetas pelas coisas que eles fazem. Então, igreja, não adianta eu estar aqui falando a palavra do Senhor, pregando, e eu não viver, eu não colocar em prática. Não adianta, igreja. Não adianta. Assim também, pregadores, outros pastores, você que está aqui comigo, não adianta falar que é um cristão, servo do Deus vivo, se não pratica, se não respeita o que a palavra do Senhor diz, igreja. Outra coisa, não adianta ser conhecedor da verdade, porque até o diabo conhece a Bíblia. O diabo conhece tudo aqui. Porém, não pratica. Não adianta simplesmente ser conhecedor e ignorar, ou usar a palavra de Deus para benefício próprio. Não adianta, igreja. Cuidado. Vamos pedir discernimento para o Senhor, igreja. Vamos pedir discernimento para o Senhor. Entende? Quero ainda seguir aqui em Mateus 7. Mateus 7, do 21 ao 23. Não é toda pessoa que me chama de Senhor, Senhor, que entrará no reino do céu, mas somente quem faz a vontade do meu Pai que está no céu. Quando aquele dia chegar, muitas pessoas vão me dizer: Senhor, Senhor, pelo poder do teu nome anunciamos a mensagem de Deus, e pelo seu nome expulsamos demônios e fizemos muitos milagres. Então eu direi claramente a essas pessoas: eu nunca conheci vocês. Afastem-se de mim, vocês que só fazem o mal. Então, igreja, que a gente não venha usar da palavra do Senhor para querer a bênção dele, a bênção egoísta. Isso não é pecado, querer a bênção do Senhor, mas a bênção egoísta, fazer jejum para benefício próprio. Glória a Deus, temos sim, não tô falando que não temos que fazer, igreja. Não tô aqui falando que não temos que fazer. Mas como está o meu coração? Como está as minhas atitudes frente à palavra do Senhor? Como está, igreja? Quando eu falo que eu quero ouvir a voz do Senhor, mas eu verdadeiramente quero ouvir a voz do Senhor, ouvir o que Ele tem para me dizer, ou eu só quero ouvir aquilo que eu quero? Entende? Porque, igreja, a exortação, a correção faz parte do processo. Faz parte do processo rumo à promessa. Nós precisamos de humildade para receber uma exortação, para receber um alerta, para endireitar as veredas. Sabe, igreja? Se o Senhor liberou uma promessa para sua vida, o Senhor te entregou algo, sabe? Não significa que a gente tem que fazer do nosso jeito. A gente tem que entender, bom, para eu chegar rumo àquela promessa, eu preciso seguir o rumo da palavra do Senhor. Não é de qualquer jeito. Não tô falando que não somos pecadores, não tô falando que não caímos. E se isso acontecer, igreja, que a gente tenha humildade de pedir misericórdia, de nos arrependermos dos nossos pecados e falar: Senhor, endireita as minhas veredas. Amém, igreja? Quero falar aqui algumas características
de falsos profetas, tá? Ou não só, né, de falsos profetas, mas daqueles que se dizem cristão, influenciadores cristãos, pastores, né, pregadores, levitas, adoradores. Como eu vou saber quais as características para eu saber se é um verdadeiro servo do Senhor? Tá? Vamos falar aí de profeta. As características dos falsos contradizem a Bíblia. Primeira coisa, tá? Ensinam coisas erradas que não estão de acordo com o que a Bíblia diz. Muitos distorcem a palavra para viver de acordo com o seu bel prazer, os desejos da carne. Se eu sou conhecedora da verdade, se você é conhecedor da verdade, porque vai fazer algo que sabe que não tem que fazer? Pode até fazer, mas terá consequência. Assim como Davi teve consequência com relação a Batseba. Ficou doente enquanto não houve arrependimento, enquanto não se achegou ao Senhor, ficou doente. Amém? Causam problemas, provocam divisões, controvérsias, contendas. Tá, igreja? São manipuladores, tá? Procuram satisfazer desejos egoístas, como ter poder, dinheiro, influência, usam engano, medo, a bajulação para conseguir o que quer. Também é característica de falso profeta, o falso servo do Senhor. Não ouvem a verdade. Quando confrontados com a verdade, não se arrependem, nem aceitam nenhuma, não aceita, tá? Muitos saem das igrejas para criar movimentos novos porque não aguenta ouvir a verdade, não suporta o verdadeiro evangelho, não suporta a exortação. Tudo isso são características de falsos profetas, tá, igreja? Que a gente venha ter o discernimento do Espírito Santo para não cair nas armadilhas dos falsos profetas, daqueles que se dizem Senhor, Senhor, mas não estão na presença dele, e que nós não venhamos cair nisso, igreja. Que a gente possa pregar a palavra, que a gente possa meditar na palavra, ser conhecedor, mas também andar de acordo com a palavra. Amém, igreja? Essa é a palavra que o Senhor tem para mim e para você, principalmente nessa época, nessa geração, com a internet, com as redes sociais, há muita enganação, igreja. E Jesus está voltando. Jesus está voltando, tá? Inclusive nessa semana tive um sonho onde havia sinais no céu e ali eu via com outras pessoas e a gente falava, né, que era o fim dos tempos. Então, no fim dos tempos, tem os falsos profetas, até lá atrás também, para desviar os cristãos. Amém? Que o Senhor te abençoe e te guarde, que Ele faça resplandecer o rosto dele sobre você e te dê a paz. Na quarta-feira que vem, se o Senhor permitir, eu estarei de volta, viu, igreja? Com mais uma quarta da bênção. Deus te abençoe.